pessoal, aqui quem está falando é o Clayton e agora eu vou estar junto com vocês nessa jornada, tentando transmitir um pouco do nosso conhecimento a fim de programação, comunicação, o que puder ajudar vocês a entender melhor esse mundo de automação que está cada vez mais importante, cada vez mais presente no dia a dia dos novos engenheiros, dos novos técnicos, de quem tem esse contato direto com a indústria, com o sistema predial. Bom, pessoal, o Yankee nos últimos vídeos passou os conceitos básicos de programação do software Soul Machine Basic, que é esse que vocês estão vendo aqui, e do software Visual Designer, que é para programação de IHM. O Visual Designer Basic e o Soul Machine Basic são softwares gratuitos. Você pode estar fazendo o download deles pelo site da Schneider. Não é necessário fazer nenhum pagamento. E você pode estar usufruindo do software sem nenhum tipo de cadastro. Ele pede para você fazer o registro, que é para a própria Schneider ter o controle, ou digamos assim, a informação das pessoas que estão utilizando o software, mas não é necessário, ele não bloqueia nenhuma função, você pode estar trabalhando com ele normalmente, tá? Bom, no vídeo de hoje eu vou abordar um pouco a questão de comunicação. Comunicação, o Yankee já deu uma pincelada básica em alguns vídeos anteriores. Hoje o protocolo que eu vou estar focando é o Modbus TCP. E tanto o Soul Machine Basic quanto o Visual Designer tem ferramentas de simulação, onde você consegue criar um software de um CLP, coloca 2, 3, 4 linhas de programação, cria 2 telas numa IHM e consegue simular os dois softwares para observar o comportamento dele. Os dois softwares têm essa ferramenta de simulação e, além de simular as telas, as variáveis, ele também cria dentro do computador uma porta de comunicação. Então, durante o período de simulação, nós conseguimos comunicar com outros equipamentos. No caso do Modbus TCP, é somente necessário que tenhamos o IP do equipamento. Bom, eu vou explicar isso ao longo do vídeo. Vamos agora criar um projeto básico no Soul Machine Basic para a gente poder apresentar essa funcionalidade e essa interação entre os dois softwares. Vou na aba Programação, criar uma linha básica só para a gente conseguir compilar o software e colocar ele para simular, para a gente já conseguir ter essa experiência de ver o software simulando. Vou colocar aqui na primeira linha uma variável do tipo booleana, uma memória digital. Colocar 2 variáveis aqui, uma porcentagem M0 e uma porcentagem M1. O software precisa disso para já permitir que nós consigamos fazer uma simulação completa. Ele não pede que tenha uma programação complexa ou outra configuração. Isso é o bastante para ele permitir que a gente execute a ferramenta de simulação. Então eu vou na aba Comissionamento e simplesmente tem um botão no canto da tela chamado Iniciar Simulador. Clicando nele, a gente vai começar a executar essa ferramenta que o programa disponibiliza para a gente. E a gente já vai conseguir executar o programa que nós colocamos lá atrás. Permitir acesso. Esse questionamento é justamente uma pergunta que ele faz para habilitar a permissão dentro do firewall, que é uma das permissões que ele precisa para estar criando a porta de comunicação que ele vai utilizar durante a simulação. Vou iniciar o controlador e aqui embaixo nós temos as entradas, as saídas, as entradas digitais, as saídas digitais e as entradas analógicas do CLP. Durante a simulação nós podemos mudar os valores das entradas digitais, das saídas digitais para estar chegando mais próximo do real, a fim de testar o nosso programa com mais exatidão. Então aqui nós já temos a nossa programação rodando, ele já está em modo de simulação, vocês podem observar que aqui em cima ele está dando o status de run, ou seja, ele já está simulando. E se eu quiser, eu posso manualmente mudar o valor da variável e ele já vai mudar o valor da variável correspondente dentro da coil, no caso a porcentagem M1.
Bom, a parte do Soul Machine Basic que nós precisamos fazer para estar testando essa ferramenta já está pronto, é bem simples. E agora eu vou partir para IHM, para a gente conseguir simular os dois programas ao mesmo tempo e mostrar essa comunicação entre eles. Vou deixar o Soul Machine aberto, ele não tem tempo, tá? Ele pode ficar rodando aqui o quanto você quiser, ele não tem nenhum tempo contando aqui em cima, então você pode continuar a simulação sem nenhum problema. E diferente da IHM, que já tem um tempo que você consegue simular o programa, você não é ilimitado. Bom, eu vou criar um novo projeto aqui, eu vou deixar sem nome, sem senha, vou manter o nome da IHM como Target One e vou deixar o modelo padrão da GXU utilizando a 5512, tá? Vou deixar ela sem senha a princípio, vou colocar a senha posteriormente, sem driver e finalizar. Bom, criamos o nosso projeto, nós temos aqui a tela. Vou criar já algumas variáveis para a gente estar simulando a IHM. Vou criar aqui uma variável do tipo booleano. Vou chamar ela de botão. E ela é uma variável do tipo interno. O Yankee já explicou no último vídeo como criar variáveis, como trabalhar com trends. Então eu vou passar só por cima para a gente conseguir dar um foco maior. Então criei um botão aqui na tela. Coloquei ele como sendo do tipo operação bit, função toggle, e vou selecionar nossa variável botão e adicionar as ações. Bom, nosso botão já está adicionado aqui e agora eu vou adicionar dentro do campo IO Manager um driver para fazer a comunicação com o nosso Soul Machine Basic. Bom, eu vou colocar aqui um drive do tipo Modbus TCP IP, selecionar Modbus equipamento, ok. Ele vai pedir o nosso IP, no caso, o nosso driver, o nosso simulador do Soul Machine está rodando na máquina local. A máquina local ela tem um IP que é referente à própria máquina. Todo computador tem esse IP de padrão. Esse IP ele é o 127.0.0.1, mais conhecido como localhost, né? O famoso localhost. E aqui nesse campo nós temos a forma de endereçamento. Para trabalhar com CLP, essa forma de sintaxe fica mais fácil para a gente correlacionar as variáveis. Utilizar outra forma também funciona, ele só vai me dar um outro padrão de endereçamento. Utilizando esse padrão IEC, ele seleciona a variável que seria, o endereço da variável que seria 40.001, se torna, por exemplo, uma porcentagem MW0. O Modbus ele pode ter essas duas formas de endereçamento e dependendo do equipamento, a primeira variável pode iniciar com 0 ou com 1. Então esse é um ponto bastante importante que gera muita dúvida quando vamos executar uma comunicação com um equipamento diferente. Bom, dá OK. Já criamos o nosso driver de comunicação aqui, nosso equipamento. Eu vou chamar ele de Soul Machine. Vou retornar nas nossas variáveis. E agora eu vou definir o nosso botão como do tipo externo. Bom, o endereço do nosso botão, eu vou relacionar ele à nossa variável porcentagem MW0, que nós criamos lá atrás, o que seria referente ao nosso contato na nossa linha de programação. Então, eu vou permanecer as configurações. Aqui embaixo nós temos a visualização do endereço final da variável. No caso, ela já está no endereço que nós desejamos, que é a porcentagem MW0. Vou mantê-la nesse padrão. Bom, já criamos nossa variável, endereçamos, relacionamos com o nosso equipamento, o nosso CLP, criamos a nossa tela e o nosso botão. Isso aqui já é o suficiente para executar a nossa simulação. Eu vou agora no campo Target e vou iniciar um Start Simulation. Start Device Simulation, esse detalhe aqui é muito importante. Start Device Simulation, ele vai simular a tela da IHM. Nós ainda vamos conseguir fazer animações como transição de tela. Se nós colocarmos um set point na tela, um botão, nós ainda vamos conseguir comandar esse set point, inserir um valor, ou então comandar o botão com uma função de toggle, ou de set, ou reset. Mas as variáveis que nós formos utilizar para comunicação, elas vão vir em uma tabela
do lado da nossa janela de simulação, onde nós podemos entrar com os valores manuais. E em Start Simulation Build, que é essa primeira opção que nós temos aqui, ele cria uma porta de comunicação onde ele vai procurar o endereço de IP que nós configuramos e vai comunicar com o equipamento. Então, aqui nós temos uma simulação manual, onde nós entramos com os valores manualmente, e aqui nós podemos fazer a simulação real com o equipamento. Bom, para o nosso intuito hoje, nós vamos utilizar a primeira, Start Simulation Build. Vou simular aqui o nosso projeto. Verifiquem que o nosso CLP continua rodando aqui atrás. Vou permitir EHM para que ela consiga comunicar com o nosso CLP. Bom, aqui na frente eu tenho a nossa tela e atrás a programação do nosso CLP. O nosso botão está com a função toggle, ou seja, a cada clique que eu der no botão, ele vai inverter o valor da variável. Como é uma variável do tipo booleana, ela só tem dois valores, 0 ou 1. Então, clicando no botão, vocês podem verificar que o valor da variável lá atrás já foi alterado. Ou seja, a comunicação entre o Visual Designer e o Soul Machine já está sendo executada. Então, com mais um clique do botão, eu consigo verificar que isso está acontecendo dentro da minha máquina. A minha máquina tem um simulador de EHM que está lendo o simulador de CLP. Vou criar aqui na EHM uma outra variável, uma variável que seria correspondente ao status, para verificar que nós estamos realmente fazendo a transição do valor. Então, vou criar aqui uma lâmpada e colocar para ela uma variável chamada status externa e vou dar o endereço de porcentagem MW1, que é referente à nossa coil. Ou seja, se eu der o comando no botão da variável que nós criamos, botão, lá no CLP nós vamos comandar a variável porcentagem M0. Quando nós comandamos a variável porcentagem M0, ela aciona a porcentagem M1. Então nós vamos dar o comando pelo EHM e receber o status que foi gerado na programação do CLP de volta na EHM. Bom, vamos simular aqui novamente. Start Simulation Build. Vou minimizar a tela aqui atrás. Dá o comando no botão e nós podemos verificar que o valor da variável status que nós criamos está vindo diretamente da porcentagem M1. Bom, pessoal, com isso nós já temos aqui as nossas duas simulações comunicando entre si. E nos próximos vídeos nós vamos tentar aprofundar mais nesse assunto. Deixe nos comentários se vocês quiserem testes diferentes, ou então se vocês quiserem que nós façamos uma programação diferente, uma lógica na EHM para que possa ser mais complexa. Deixem aí nos comentários o que vocês querem. Bom, pessoal, muito obrigado, tá? Foi isso que eu queria passar para vocês e até a próxima.